Estamos aqui hoje, né, com Maria Ferreira, Marlene Amaral, Conceição Bárbara e Hipólita Braga, né, para tratar da história da educação rural de São Gonçalo do Pará. E toda essa conversa que iremos fazer é uma parceria com Frois Foto e Vídeo, né, que estará publicando essa entrevista no seu canal no YouTube. Desde já, gratidão, Frois. Pois bem, estamos aqui, né, com Maria Ferreira, né, Marlene Amaral, Conceição Bárbara e Hipólita Braga, né? Hipólita enquanto professora e Marlene também enquanto professora, ambas também foram alunas de São Gonçalo do Pará, e Maria e Conceição também enquanto alunas de nossa cidade, né, da educação rural de nossa cidade. Então, pessoal, queria conversar com vocês a respeito, né, dessa trajetória que a gente teve aqui, e eu queria saber de vocês, né, como que era a escola, como que era os grupos escolares daquela época. Quem pode falar para a gente? Maria. Nossa, eu fui na escola lá em Campo Alegre. Na comunidade de Campo Alegre? Campo Alegre. Ah, sim. E a primeira professora minha foi a dona Sinhá, chamada Maria José. Maria José? Isso, e nós chamávamos ela de dona Sinhá. Entendi. Então, era uma excelente. Nós adorávamos essa professora. E a senhora teve aula com ela por muito tempo? Primeiro era ela, depois ela casou com o marido dela, chamava Smith. Ah, tá. Ela veio embora, passou a dona Alzira. Entendi. Então a dona Alzira que acabou de alfabetizar a gente. Então a dona Alzira e a dona Sinhac foram as alfabetizadoras de vocês. Então, e era o local lá era no campo mesmo, era rural que vocês. Era um salãozinho meio lá, o nome chamava Geraldo Butoni, nós chamávamos aí. Ah, tá. Era um salãozinho e a meninada toda ia lá. Era uma escola muito, muito organizada, muito perfeita. Entendi. E a senhora, dona Conceição? Também estudei lá em Campo Alegre, comecei em Campo Alegre. A mesma escola que a Maria estudou. Ah, então vocês mais ou menos eram colegas de escola ali. A minha madrinha era professora, a Alzira. Ah, tá. Ela morava na casa do meu pai e era professora. Ah, que legal. Então, a gente ia junto, eu estava só com 7 anos nessa época, mas eu lembro muito bem que eu ainda não era nem pessoa assim, com idade. Nessa época eu não ia com 7 anos não, mas por ela ser minha madrinha, ela falava assim, não, a Nininha é muito inteligente, meu apelido é Nininha. Então ela falava assim, não, a Nininha é inteligente, já faz companhia para mim. Então eu comecei cedo com papel e lápis. E vocês sabem, né, quem que tinha a iniciativa de ter a construção, né, quem que tomou partido de construir esse salãozinho para se fazer de escola? Esse Geraldo, né? Geraldo Tonho. Meu pai que deu. Deu a iniciativa, foi meu pai que deu, e o Geraldo Tonho deu o terreno para fazer. E juntou os vizinhos tudo e fez o salão. Entendi. Pessoal, vale falar, né, que o pai da Maria, né, teve 20 filhos vivos, então acredito que ele tenha tido essa iniciativa, né, devido à grande quantidade de filhos, né, que ele via necessidade de estudos ali, né? O salão lá era assim, meu pai deu a iniciativa, mas o Geraldo Tonho deu o terreno, e os confrontantes tudo ajudou. Para construir. Sebastião do Jones. Foram muitos, né, menino? Foi muito. E lá ficou também para teatro, né? Fim de semana fazia teatro, para nós juntar com a meninada. Era tão bom. Então, uma iniciativa que teve lá de fazer salão foi meu pai. Entendi. O Geraldo Tonho que deu o terreno. Tá. E agora com as professoras, né? Que ambas, né, trabalharam na educação rural da nossa cidade. Gente, e como que vocês tiveram essa iniciativa de começar a ser professores? Vocês estudaram aqui na cidade ou vocês foram para outra cidade? Vou começar com a Hipólita, depois eu venho para Marlene. Meu nome é Hipólita, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Ah, sim. Na comunidade dos Moinhos. Aqui de São Gonçalo, né? São Gonçalo do Pará. E comecei também no salãozinho. Esse salãozinho foi construído na época pela comunidade, né? Cada um ajudou um pouco, né? O pessoal naquela época, né? Carregava material carro de boi, aquela dificuldade toda. Sim. E o meu pai foi um dos que ajudaram muito na construção do salão. E, na verdade, a escola teve início assim, quando começou dando aula nas casas. Ah, entendi. Aí o meu avô, ele chamava João
João José da Cruz, Sim, que é o pai do meu pai, a escola começou na casa dele. Então, Entendi. como começou na casa dele, né, começou a alfabetizar nas casas, aí até que construiu um salãozinho, aí depois foi dado o nome do meu avô para a escola. Ah, então esse salãozinho tinha o nome do avô da senhora. Sim, aí a escola na época chamava Escola Rural João da Cruz, João da Cruz. que era meu avô. Entendi. Aí depois passou para a municipal, né? Escola Municipal João da João Cruz. da Cruz. E Lá ficou, ainda nessa comunidade de Moinhos. E eu comecei, né, muito cedo, né? Os alunos, eu tinha uns alunos, eu trabalhei com classe multisseriada. Ah, isso é até uma pauta para depois eu perguntar a vocês. Então, a classe multisseriada, pessoal, é onde existe alunos de várias etapas da educação, né? Aí não tinha, na verdade, na época, aquele pré-escolar, não tinha. Entendi. Aí já começava no primeiro ano. Mas como tudo era gente, né? Porque era multisseriada, então a gente falava assim, tem o primeiro ano, tipo, né? E o primeiro ano, 2. Porque tinha que alfabetizar para ir para... Naquele tempo era a segunda série. Para ir para a segunda série. Tinha que alfabetizar para ir para a segunda série. Gente, e na verdade, os meninos aprendiam muito. Apesar da dificuldade de ser muito seriado, os meninos tinham muita vontade de aprender. Os pais acompanhavam muito. E, na verdade, lá na zona rural, a gente era tudo. Era só a gente lá na escola. Tinha o pessoal daqui que visitava a escola, mas era lá de vez em quando. Entendi. Então, naquela época, né, não tinha, né, essa beleza que tem hoje, né, de uma merenda boa. Aí, assim, cada criança levava a sua sacolinha de merenda. Compartilhava, né, um com o outro a merenda. Levava merenda gostosa para a gente. Gente, eu tenho muita saudade. Ótimas lembranças, né, Ivone? Muitas lembranças boas. E os meninos eram tão educados. Eu tinha meninos, assim, alunos que eram até meus sobrinhos lá na época. Olha. E eu tive muitos alunos que hoje são advogados. Isso é muito gratificante, né? Eu tive aluno, assim, que cresceu muito. Então, eu fico muito feliz. Parece que vai chegar no da religião. Eu tive alunos, assim, que hoje, né, eu fico feliz quando eu vejo lá participando das coisas da igreja. Ah, sim, com certeza. Foram meus alunos. Ótimo. Então, assim, na verdade, foi muito bom o meu começo de trabalho. Aí depois, né, de muito tempo que eu mudei para aqui, que eu continuei, porque na época eu só tinha 4 anos de grupo quando eu comecei a trabalhar. Ah, a senhora tinha 4 anos de grupo e foi autorizada a lecionar. Sim. Lá na educação. Na verdade, nós éramos 2 candidatas para trabalhar lá. Sim. Aí a gente passou por uma prova no município. Tá. E aí eu venci na nota da prova, por quê? Foi naquela época que passou cruzado para cruzados novos. Entendi. Então, na hora de fazer essa transformação, a outra professora teve dificuldade. Então, na matemática, eu consegui. Entendi. Aí eu, na época, eu falava assim, pegou a cadeira, né? Aí eu peguei a cadeira. Foi na época, né, do prefeito José D'Arthur. Que é o José D'Arthur, que era o prefeito, então, da época, e autorizou. Sim. Aí autorizou e eu fiquei, né? Aí depois que eu já casei, né? Tive meus filhos, mudei para aqui, aí foi que eu comecei de novo a estudar. Então, peraí que eu vou dar uma pausa com a senhora, que já é a próxima etapa da nossa conversa. E Marlene, e como que era a questão a respeito da formação? Tinha que ter faculdade, igual a Hipólita ali foi autorizada através de uma prova? Como que foi a vida da senhora? Não, a minha já não exigia faculdade, não era até o 3º ano, falava magistério. Né? Então a formação do ensino médio era magistério. Era magistério, falava normal. Eu estudei no instituto, aí antes de eu acabar de formar também, o 3º ano, eu já comecei a dar aula lá na Prata. Que é uma comunidade rural também de São Gonçalo, né? De São Gonçalo. Isso. Fiquei lá acho que uns 6 meses só. Na época foi que a gente demorava a receber. Acho que o tempo que eu trabalhei lá, fui receber uma vez só no fim do ano. Nossa.
e ia de ônibus, que eu morava em Divinópolis, né? Entendi. Depois formei, aí eu comecei a trabalhar aqui. Aqui. Como é que chamava? Aqui é o Rui Barbosa? O Barbosa. Ah, tá. Depois trabalhei aqui, acho que 7, 8 anos, aí fui trabalhar em Divinópolis. Tá. Depois casei também, fui trabalhar em Belo Horizonte. Entendi. E assim, Aposentei em Belo Horizonte. perguntar para vocês duas, como que era o planejamento das aulas? Alguém guiava vocês? Existia uma diretora, uma coordenadora? Como que é? Sim. A gente tinha aquele planejamento, né? A gente fazia plano todo dia. Eu fazia todo dia o plano, seguindo o roteiro mesmo que ela dava. A gente tinha mesmo a supervisora. Ah, então as escolas rurais tinham Já supervisores. tinha planejamento, né? Seguia direitinho. Entendi. Só que assim, como era difícil, até a condução era difícil, que dependia da prefeitura, né? Sim. Então a gente tinha pouca, eu, por exemplo, a gente tinha pouca visita na escola. Mas a gente tinha as reuniões aqui, a gente pegava o Super planejamento importante. mensal. Entendi. Então existia uma reunião na cidade, né, que seria um direcionamento para o planejamento Sim. mensal. Seria isso então, né? E na época a gente não tinha nada, né? Porque depois começou como mimeógrafo. Ah, tá. Mas antes não tinha. Entendi. Aí era tudo a punho mesmo, né? A gente escrevia tudo, né? Recebia tudo escrito, pra Entendi. gente seguir o roteiro, né? Então era, na verdade, sim, era muito gostoso trabalhar, mas foi com muita dificuldade. Ótimo. Então, só para ter o fechamento, então, né? Tivemos essa compreensão que a educação rural ela foi feita em salões, em comunidades específicas, as turmas eram multisseriadas, né? E os planejamentos das professoras eram guiados mensalmente dentro do centro da cidade. Pessoal, e a respeito da época, né? Vocês duas, enquanto professora, vocês moravam próximo aos salãozinhos, né? Que no caso, as escolas, ou vocês iam todo dia, ou vocês iam, dormiam? Como que vocês faziam? Não, eu morava em Divinópolis, né? Minha mãe já morava em Divinópolis, eu ficava aqui, na casa da minha avó. Então a senhora deslocava de Divinópolis para São Gonçalo, morava com a avó para ir trabalhar? E ia embora no fim de semana só. Ah, tá. E como que a senhora ia até a Prata para trabalhar? Eu vinha de Divinópolis. Nessa época da Prata eu morava em Divinópolis, né? Ah, tá. Eu vinha de ônibus e voltava de ônibus. Entendi. Outra hora de carona, que não tinha assim, muito horário, às vezes pegava alguma carona na volta. Tá. Mas vinha e voltava todo dia. Entendi, a senhora, pode. Eu comecei, né, morando lá na zona rural, quando eu casei, eu fiquei morando lá. Aí depois eu mudei para cá e nesse tempo eu fiquei nesse trajeto de vai e volta, de ônibus. Todos os dias? Todos os dias. E com muita dificuldade, porque tinha aquele ônibus que vinha da cidade de Araújo, da cidade vizinha, né? Sim. Passava aqui e me deixava lá. E à noite, à tarde, voltava. Teve uma época que vinha até à noite. E quando estava chovendo, a gente atravessava aquela dificuldade, né? Às vezes o ônibus agarrava na estrada, acabava de chegar de a pé. Entendi. Eu tinha assim, pessoas que eram amigas, igual o meu cunhado que trabalhava lá, me fazia companhia. Para chegar até, a pé. Entendi, até Eu ao tinha muita salãozinho. dificuldade. Chegava lá, né, tinha que limpar o calçado, mexer de barro, tinha que lavar os pés, que estava sujo. Às vezes estava molhado de chuva, É. né? Então a gente levou assim, uma dificuldade muito grande sobre. Porque hoje, né, tem o transporte que leva, que busca, e às vezes o professor nem quer ir para a zona rural mais. É. Mas na verdade eu fiquei 12 anos nessa luta para lá. 12 anos na zona rural. Sim. E outra coisa, né, para eu conversar assim, né, ter esse guiar com vocês. Se existisse alguma doença dos professores, né, alguma gravidez ali, como que era lidada? Alguém substituía ou ia mais às salas? Como que Tinha fazia? substituto, a prefeitura colocava substituto. Entendi. Igual, né, quando eu tive meus filhos, né, eu tive licença. Na época também eu tive um problema de cachumba, eu tive uns dias de licença.
Então, assim, tinha essa assistência. Entendi. E igual, né, a Marlene citou aqui, então teve um período que era demorado a receber o salário? Quando eu comecei, pagava uma Eu vez, também. Não foi? Quando eu comecei a trabalhar, Pagava. na época era estranho, porque na verdade era rural, mas pagava a gente, era o Estado. O Estado Gente, quando eu comecei a receber, tinha 11 meses que eu estava trabalhando. Quase um ano Agora hoje quase que o povo quer receber antes de trabalhar. antes de trabalhar. Ele faz greve, Ninguém faz faz pronto, greve. cada coisa, É, né? e a respeito disso, né, que a gente fala dessas substituições, vocês chegaram a substituir alguém ou não? Não. Não? Eu não. Ah, pessoal, e a respeito, né, de quando vocês duas começaram a trabalhar, existia uma idade certa para o ano letivo? Por exemplo, igual hoje, né? O primeiro ano, entende-se que ele é com 6, 7 anos de idade ali, da criança. Na época existia ou os meninos tinham essa... Era maleável, né, para atender às prioridades dos alunos? Não era 7, né? Até quem completar 7, até 30 de abril, né? Ah, então Aí tinha já essa era com divisão 7, já. Já entrava no primeiro ano, que eles falavam primeiro, né? Depois começou aí ter o pré, né? Que era com 6, mas a idade certa era 7 para entrar. E na época que vocês trabalhavam, e vocês também, enquanto alunas, tinha alunos de inclusão? Tinha deficientes nas salas ou Eu não? tinha. A senhora tinha? Nossa, Da nossa não tinha, não. Aí, ó, então, num passado mais remoto, não tinha, né? Eu também nunca trabalhei. Nunca, Não. nunca, né? Não teve muita deficiência. Ela era minha sobrinha. Ah, E ela teve paralisia infantil, ela custou para andar. entendi. Então, e os irmãos estavam também estudando comigo, e eles levavam ela para a escola de a cavalo. Ah, tá. Então, ela tinha dificuldade para andar, né? Aí ele ia de cavalo, e lá a gente ajudava, né, para entrar na sala e tudo. E ela começou a alfabetizar, mas ela não conseguiu. Entendi. Então, além da paralisia, ela atacou, né, o cérebro. Uhum. Inclusive, depois, mais tarde, ela foi para a escola da PAI. Ela aprendeu algumas atividades. Algumas na PAI, habilidades ali, né? mas não alfabetizou. Entendi. E a respeito disso, né? Dando prosseguimento no assunto a respeito que vocês falaram das reuniões pedagógicas, vocês falaram que ela era feita mensalmente, elas eram feitas mensalmente, né? E ia alguém até a escola para acompanhar o trabalho de vocês? Ou só tinha lá a supervisora, ou ia alguém da secretaria? Como que era? E, assim, às vezes era o supervisor e mais alguém da secretaria, mas, como eu disse no início, eram poucas visitas. Entendi. Porque tinha dificuldade, né, de depender da prefeitura, de liberar carros para levar, né? Então tinha essas dificuldades. Então era mais precário a respeito Sim. disso, né? E os alunos eram muito faltosos? Nem todos. Faltava, às vezes, na época, né, que teve muita polêmica sobre isso, na época de plantações, às vezes os meninos faltavam para ajudar Para ajudar o pai. as famílias, ó, super interessante isso, Então. né? Mas, assim, faltar à toa, assim, porque não queria, porque era malandro, isso não. Entendi. Então eles eram dedicados Eram mesmo. dedicados. E Entendi. os meninos eram, assim, muito bons, muito obedientes. Eu tive alunos que eu tinha coragem, assim, certeza que eles não me davam trabalho, de passear com eles na Semana da Criança. Lugar longe, por exemplo, lá depois da 262, a gente levava eles numa pedreira, lá fazia um piquenique. Ah, tá. Isso aí Então eles davam eles tinham uma credibilidade com a senhora enquanto comportamento. Sim. E a gente fazia piquenique com eles, era longe da escola, e eles não davam trabalho. A gente ia algumas vezes que tinha um amigo que tinha piscina lá na zona rural, nessa casa lá tinha piscina. A gente levava os meninos na piscina, não dava trabalho, Entendi. não voltava de noite. Então, assim, na verdade, sobre a disciplina, gente, eu tenho muita saudade. Ah, não, isso é muito bom. E agora eu vou perguntar até para as 4. Como que era a respeito de punição? Vocês chegaram a pegar alguma época, enquanto alunas, as 4, ou posteriormente, enquanto as 2 professoras, da palmatória, do famoso ajoelhar no milho? Como que foi isso? Não?
Mas vocês viram alguém sofrer com isso? Não, na época que eu estudei, que foi na zona rural, a minha professora tinha, na verdade, mas ela batia só na mesa. Ah, tá. Era uma vara. Entendi. Mas Vocês eles entenderam, né, batem, gente? Até na hora de falar a vara foi mais baixo, porque era medo mesmo, né? Aí, quando você bateu na A mesa, gente chorava ficava tão bem, morrendo como é que de você ia medo. bater? Não só tanto a gente, porque tinha os meninos mais custosos, né? Aham. Os mais custosos. Mas, assim, a gente não chegou a usar isso mais de vara no canto da sala, não. Entendi. Ninguém ficou ajoelhado no milho, nem nas britas, não. Então, Na nossa época era tão bom, porque o nosso salãozinho tinha um banheiro, né, menino? E quando ia um fora, aluno né? lá, Lá tinha que levar fora. uma pedra. Lá. Depois, na hora que a pedra não estava lá, tinha um banheiro. Era bem organizado. olha, gente, então a organização era muito interessante ali, que a hora que a pedra não Não tivesse tiver na lá, o menino estava sala, lá no banheiro. é sinal que o banheiro estava ocupado. Era bem, não, era bem prontinho. Gente, e assim, para vocês quatro, né? No caso, quando vocês, enquanto alunas, era cheio esses salãozinhos, assim, tinham muitos alunos? E aí, assim, a gente aluno era primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tava Tudo junto. junto tudo com junto. na Eu base. cheguei a ter até 23 alunos. 23 alunos ali, e tudo multisseriado, então. Isso. Rapaz, quando eu estudei, era mais uns 25 ou mais. É engraçado, Maria, fugiu de lembrança sua lá na escola. Eu lembro mais da Azul. Aí, ó. Você não lembra de mim, não? Na escola, não, você acredita? Ué, mas não é possível. Fugiu. Depois virou O aí, Zezé de Diretor cunhado. era custoso na escola. Você não lembra, não? E isso até né, a Maria falando aqui a respeito de ser custoso. Os pais eram presentes? Haviam reuniões com os pais ou não tinha nessa necessidade? Como que era isso? Tinha, assim? assim, Muito pouco. A reunião que tinha mais de tudo era na casa da minha mãe. A professora ia dormir lá em casa. E fazia reunião. Minha mãe adorava E a a gente professora. também, às vezes, mandava bilhete, tipo, pai precisando de alguma coisa, né? Os pais respondiam a gente. Então, não tinha tanta reunião. E hoje a gente vê a questão dessa reunião também para passar a questão da disciplina. E como você mesmo fala, né, Hipólito? Porque eles eram bem disciplinados, não Sim, tinha essa Não necessidade, tinha então, essa né? necessidade. Entendi. E naquela época, né, os meninos falavam, né, Dona Hipólita. Ah, Tem meninos, tem alunos hoje casados, né, que foram meus alunos, e falam Dona Hipólita. Dona Hipólita até hoje. Então, assim, tinha aquele respeito pela professora, né, Os Maria? alunos era mais fácil hoje, né? Hoje eles não respeitam muito. Existia alguma prioridade para alguma série? Por exemplo, dava prioridade para os que estavam chegando ou para os que estavam finalizando a quarta série? Por mais que a sala era muito seriada, tinha alguma prioridade ou era todos tratados assim, de uma forma igualitária? Não, era igualitária. Por exemplo, depois de, assim, que foi evoluindo, a gente nos cursos, né, que ajudou a gente muito na época né, que a gente começou, aí já começava. Aqueles que estavam já melhores, né, na sala já ajudavam os outros. Uhum. Então tinha, né, essa ajuda mútua, né, entre eles. Então os próprios alunos ajudavam os Sim, demais que estavam com dificuldade. E ajudava a gente também. A gente trabalhava com quadro negro, né? Era tudo escrito a giz, A né? giz. Os meninos ficavam doidos para pagar o quadro pra gente. Professora, deixa eu pagar o quadro. Então, esses meninos eram assim, né? Muito prestativos, né? Gostavam de estar fazendo as coisas pra gente. Se precisar de qualquer coisa fora da sala, eles estavam prontos para fazer. A gente não tinha um filtro dentro da sala. Perto do meu salãozinho tinha um ribeirão. Os meninos iam lá para tomar água. Dava água para mim. Não pode. Olha, A gente tomou água desse jeito, água do ribeirão. não, isso é ótimo. E era a né? educação que tinha um ponto tampado e ele tinha um ponto para tirar água. Não podia, tinha um tomar e outro para tirar. Pra Se tirar tirasse, não deixava não. Não, então vamos Era bem finalizar. arrumadinho. Vamos finalizar esse bloco então. Pessoal, e a respeito, né, de como que era a divisão da semana e do dia enquanto sala de aula mesmo? Tinha uma divisão das matérias que iam ser lecionadas ou era tudo junto? Os meninos tinham vários cadernos ou eram apenas um? Tinha livro didático? Como que era? Eu posso falar? Claro. Primeiro, segundo, terceiro. Só tinha até terceiro ano, que depois do quarto ano você tinha que vir pra cá. Então, ó, quando a senhora estudava, só tinha terceiro até ano. o terceiro ano lá na comunidade de Campo Alegre, e o quarto ano de quarta série tinha que vir para cá. Foi a dona, minha professora, duas professoras minhas, foi a dona Duca e a
do Tier, que era professor do quarto ano. Entendi. Mas então, escuta, tinha aqui, ó, as filas das carteiras. Era cadeira. Aqui tinha a turma do terceiro ano, aqui tinha do segundo e do primeiro. Então tinha divisão dentro Tinha, da sala, dentro da sala. A do, dona da, Alvira da seria... passava pro primeiro ano, as matérias, passava pro segundo, passava pro terceiro. Entendi. E eu acho que eu tinha praticidade lá dentro da escola, eu ensinava os meninos tudo. A senhora é aquela aluna que ajudava os ela ensinava colegas. nós bordar, então assim, eu ficava vereadora com a minha professora. Ah, isso é muito interessante a gente pontuar. Aprendi a bordar com a minha Além professora. das matérias, né, de língua portuguesa, matemática, geografia, história ali, tinha outros ensinamentos ali. Ensinou nós a bordar. E outra coisa, fazia... Lá tinha teatro, tinha que a dona Baratinha, em tudo eu participava, eu era principal para organizar o teatro. Nós tinha uma atriz, então, aqui entre a gente, né? Apesar de ser uma professora, gente. Olha, gente. Então, isso até é uma situação que a gente vai conversar mesmo. Então, tinha teatros, né? Tinha outras... não era só ali quadro, mesa, giz, não, né? Então, era uma dica. Igual, quando a dona Sinha saiu da escola nossa lá, eu chorei muito, porque nós gostávamos demais dela. Ela casou com o Sinha e veio embora, passou por ser a dona Alzira. Mas a dona Alzira também foi uma professora. Nossa, ela adorava. Nós ia para Campo Alegre, na festa, junto ali. Eu e a Esther ia. Entendi. E gostava do tardão da noite, nós três. A professora, além de ser professora, levava as menininhas para as festas à noite. Tinha essa... Então ela se tornou amizade. Ela é viva até hoje. Ela é viva até hoje. Ah, Ela tá tá. lá em Campo Jordão, né? Entendi. E outra coisa, né, para olhar com vocês a respeito disso. Existia livro didático? Não, eu Eles só a prefeitura mandava mandava alguma professora. A prefeitura Mandava. fornecia os livros didáticos. Entendi. A gente trabalhava, né, seguindo, né, os roteiros, né, da supervisora, né, junto com os livros didáticos. E também sobre essa arte, né, a gente tinha o dia, né, que a gente dividia lá entre a turma, né, o dia que era melhor. Eles gostavam muito, né, de trabalho de artes. Ah, sim. Aí desenhos, né, a gente montava os brinquedos. A gente montava brinquedos. Vocês fabricavam brinquedos ali? E tinha o dia da educação física. Gente, na época, assim, né? Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Gente, mas eu entrava nos brinquedos com eles, nas corridas de educação física. A gente brincava de esconde-esconde lá. Os meninos queriam esconder no meio do mato, eu ficava morrendo de medo, né? De eles pegar lá uma picarana, um bichinho qualquer, né? Mas a gente tinha o dia dessa atividade, sim. Então, é interessante até a gente pontuar que não tinha uma divisão, então, do professor de... Igual hoje a gente vê de ensino religioso, de educação física, era um professor para toda... Essa professora que incentivou nós, que deu catecismo para fazer a primeira comunhão. Olha, então, isso até é algo importante a gente salientar. Tem um envolvimento da Igreja Católica dentro do ensino? Tem isso? Eu preparava os alunos para a primeira comunhão. Ah, sim. Se a gente... Igual o dia que eu fui fazer a primeira comunhão, eu passei no quarto lá com a minha mãe e tomei água. Chegou lá, minha mãe não deixou eu comungar, porque eu nem tomar nada. Foi para a próxima vez, para a próxima missa. Que teve. Então, além disso, tinha o trabalhar do lado catequético junto da escola. Sim, ali. Os meninos tinham caderninho, né? Naquele tempo era caderninho de religião. Uhum. Na verdade, ensino religioso. Ensino religioso. Os meninos tinham caderninho separado, arrumadinho, bonitinho. Colocava, né, Marlene, uma gravura na primeira folha de caderno. Era tudo organizadinho. Tinha os cadernos, igual hoje as ligas. A escola antigamente era muito boa, gente. Mas agora hoje está proibido, né? Hoje o ensino religioso trabalha a moral, os valores éticos, né? Ali. E, pessoal, a respeito, né, da divisão, tinha o horário certo do início e do fim das aulas e o horário do recreio? Como que era isso? Tinha horário certo. No recreio, cada um levava uma merendinha. Lá não tinha nada de comer. Ah, então a própria escola não fornecia nada de alimentação. Só mais tarde que a prefeitura começou a fornecer a merenda escolar. Ah. Aí tinha, né, uma pessoa lá da comunidade, né, que fazia merenda na casa dela, porque não tinha cantina. Não existia cantina lá no salão. Fazia na casa dela, que era perto, e levava para os meninos. Entendi. Aí tinha a hora da merenda, né, que servia para todos que queriam merendar, e eles tinham merendinha, levavam de casa também. Ah, não.
Entendi. Meninas, né, mulheres ali, e a respeito das memórias de vocês, né? Como que era a relação de vocês com os colegas de turmas? Agora, conversando com as 4 enquanto alunas. Como que tinha uma boa relação? Os meninos brigavam muito? Como que era? Menino. Eu era bem brincante. Na Brigava com os meninos? Não é que brigava, eu tinha ciúme da colega de escola, ou colega que seja, do meu irmão. Aí qualquer coisinha entrava na briguinha. Oxi. E eu ia fazer igual, eu não tinha nenhum Eu era dos alunos que era eu entrava na briguinha, por causa do meu irmão, por causa do senhor. Só até hoje. Entendi. Só até hoje. Falar do marido perto de mim, eu fico brava. Ô, gente. Apanhada, hein? E voltando ao que vocês falaram há pouco, como que era a relação de vocês com as professoras? Igual a minha era boa Maria. demais. A minha era uma mãe que eu tinha na minha vida. Ela era madrinha dela? Madrinha, era só. além de professora, trazia a gente para passear. Quando ela vinha receber, me trazia junto. Eu até fiz uma música, uma vez, uma música que a gente cantava. Eu aprendi, nunca esqueci. Que além de minha professora, era minha melhor amiga. Eu lembro de a gente cantar uma música, eu cantei, né? E a senhora não lembra a música, não? Eu lembro um pouquinho dela, professora, tão querida. Eu falava assim, a professora é tão bonita. E também a minha amiga, a minha professora é também minha melhor amiga. Oh, que coisa boa, gente. Aí batia palma. E tinha essa relação, então, da professora fora de sala de aula, então, que elas viviam nas casas, elas dormiam nas casas, levavam vocês para a cidade, tinha isso, então? Sim, a dona Senhora ia muito dormir na casa da minha mãe, que era longe ali de a pé. Então, ela ficava lá, dormia lá. Minha mãe fazia todo esse tipo de coisa. Eu acho que você foi antes de mim, porque eu não lembro dessa dança. Ah, tá. Não lembro. Todas duas, a minha Ela mãe morava aqui até há pouco, minha dança. Ela agora mudou tá para com 9 outra. anos, não tá conhecendo ninguém mais, não. Entendi. Ninguém tá lembrando coisa. E, Alguma coisa, não tô lembrando, não. gente, vocês ouviam falar em professores, né, homens que lecionavam ou não? Era mais algo feminino mesmo? Tinha. Como é que chamava? Tinha um que meu pai levava a dar aula para as famílias dos irmãos mais velhos. Ele chamava professor Pedro, acho que é isso. Então, Ele desenhava, mas ficava doido com desenho. os irmãos mais velhos da senhora estudavam em casa? Em casa, tinha um particular para dar aula para eles. Ah, tá, interessante. E a senhora? Eu tive, na verdade, professor, Isso, quando eu vim da São Paulo para cá, pra cidade. aí a minha filha ficou trabalhando na universidade, que ela já estava formando, um ano. Aí depois que ela, né, mais casou, aí foi um professor trabalhar lá, ficou lá um bom tempo. Você lembra de Taquinho, né? Sim. Então existiu depois, posteriormente, a senhora, lá na zona rural, Não tinha igual, como que chamava? o Taquinho. Taquinho trabalhava na prefeitura. Ele chegou a trabalhar na escola rural, lá onde a senhora trabalhava. Antes dele ir para a prefeitura, ele ficou lá. Então, mas a gente percebe que é algo raro na época. Então era algo que, né? Entendi. E, gente, e vocês lembram de leituras, de livros literários da época? Algum livro que vocês tenham lido e que vocês lembram disso? A gente trabalhava na sala de aula com os meninos. Isso. E, nossa, gente, teve alunos meus agora, assim, né, mais recente, que falaram assim, dona Hipólita, que saudade daqueles livros, eu sinto até o cheiro. Contar as histórias, né? A gente contava muita Então história tinha para eles. as mais velhas histórias. E a cartilha de quê que chamava ali? Cartilha de Você já chegou a pegar a época das cartilhas? Mas essas mais velhas histórias tinha ele antigamente era série, Aham. né? Da primeira série, da segunda, da terceira. Gente, mas era fantástico os livros. Era aqueles livros assim, que tinha umas histórias que tinha a ver com a história. Ah, entendi. Nossa, mas era muito bom. Gente, Envolvia bastante os alunos. Teve uma aluna minha há pouco, teve assim, você tem um livro daquele antigo para me pegar ele, que saudade. E eu tinha. E foi Você guardou possível. ele? Foi possível, guardei. E foi possível passar para ela.
Já não, eu sinto até o cheiro do livro. E a senhora lembra de alguma história que a senhora contava para os meninos, dona Marli? Não, entendi. A respeito, uma coisa bem interessante, que hoje a gente vê muita questão da história mesmo que a gente passa em sala de aula e também enquanto professor. Vocês tinham o costume de contar aos alunos lendas? Sim. Tinha folclore, né? Então trabalhava a questão dos folclores. A dona Alzira era muito fazida, fazia teatro com Saci Pererê, Dona Baratinho. Aí eu tinha coleção, né, dos historinhas. Era uma escola mais boa. Cada um, né, do personagem, né, já tinha esses livros de série. Então tá bom. Você quer que eu fale uma coisa? Pode contar. Quando eu tinha 7 anos, pode falar? Pode. Deus, Olavo de lá, para experimentar o oitavo mestre Cristo. Então que tanto sabe, venha cá, diga-me em que ponto da expressão terrestre ou da expressão celeste que Deus não está. Por um momento apenas, Otávio fica mudo e logo essa resposta dá. Eu, senhor mestre, lhe daria tudo se tu me dissesse onde é que Deus não está. Olha, então ainda tem essas lembranças aí, né? Eu lembro, tem uma da Cecília Meirelles, essa eu não tenho, não sei o que é. Mas conta um pedacinho pra gente, a senhora lembra? Não vou falar que eu vou tropeçar, não sei. Então tem esse cuidado ainda, né? Mas essa, eu lembro, eu falei, meu Deus, o Senhor amor Jesus Cristo, que eu aprendi para a primeira comunhão, eu sei até hoje. E ele ignorou. E agora ele é que só, meu Deus, tem muita gente de pecar, pois mereci ser castigado, tem de avó, meu pai, não sou do Senhor, não quero mais pecar. Agora é só assim, não é? Eu queria toda a igreja pecar. Pessoal, então a gente, né, para encerrar esse momento, esse café que a gente está aqui, né, esse momento prazeroso aqui, eu vou pedir às 4, né, para que relate alguma história, algum momento marcante que elas tenham vivenciado, né, dentro dessa educação rural, dentro dessas escolas rurais que elas, né, vivenciaram aí no passado. Vou começar com a dona Nininha. Eu achava muito bom na hora de tomar banho para a escola. Eu queria ir bem bonitinho, bem arrumadinho, porque eu já sabia que além de eu ir para a escola aprender, pegar caderno e lápis, eu ia encontrar meu irmão, porque a gente não estava sendo criado junto. A senhora tinha um irmão que não era criado na mesma casa que a senhora? Minha mãe morreu, o vizinho foi criado na casa do Lau. Entendi. A mãe do Lau é irmã da minha mãe. Entendi. Então, quando eu ficava só olhando para a estrada, mas será que me foi no vento, será que não vem? Quando eu vi que eu estava vindo, era aquela alegria, sabe? Eu senti. Só gostava, então, na época, né? Se eu fosse fazer um feijão para levar de merenda, e um peixinho que levava no corguinho na frente de casa, eu queria levar 2 para dar um para ele e um pouquinho de feijão. Se ele levava mexerica que tinha na casa do papai, eu levava para ele, para mim e para a professora. Entendi. Então era uma época muito boa. Então a convivência diária que vocês tinham era na escola? Até hoje, poucos dias, eu convidei para nós passar um dia juntos, nós almoçamos lá perto do ABC, lá em Divinópolis. Nós 2 almoçamos e ficou juntos de manhã, de 10 horas até 4 da tarde. Então nós conversamos muito sobre isso. Ele me perguntou se eu tinha alguma revolta. Não, porque não tem por causa da escola. Eu te via na escola. Existia a convivência de vocês na escola? A convivência era de segunda a sexta. Ah, não. Coisa boa. Isso aí era bom. Ótimo. E a senhora, dona Hipólita? Alguma lembrança, alguma história que a senhora tem enquanto professor ou enquanto aluno mesmo, de vivenciada dentro ali dessas escolas rurais? Eu tenho muitas lembranças boas, né? Assim, tanto quanto, né, a gente tinha aquela felicidade de estar alfabetizando, né? Quando as crianças começavam a ler, né? Nossa, era uma felicidade. Agosto, né? Já começava a ler uma vez, né? Nossa, mas era muito bom. E esse afeto, esse carinho que as crianças tinham com a gente, que hoje a gente vê assim, né? O aluno às vezes maltratando o professor, Sim. né? Maltratando o próprio colega. Sim. E na época era bem mais fácil, a disciplina era muito boa. E a gente tinha muita saudade, igual a menina falando aí. Chegava na hora da merenda, né? Compartilhava, né? Aquele carinho. A gente fazia rodinha de sentar no chão. Então, depois o pessoal fazia isso no pré, mas a gente fazia na escola. Então, assim, tinha esse carinho, tinha esse afeto.
Então, assim, foi muito bom, deixou muito saudável. Pois foi. Inclusive, assim, quando era a Semana da Criança, né? Aí, suponho, no domingo, eu já ficava preparando o que eu ia levar na segunda. Aí levava um bolo, tipo de bolo de aniversário, que eu mesmo fazia. Levava refrigerante para os meninos, guaraná, para Lá eles não conheciam. Ai, mas que felicidade. Eu ficava assim, esperando o ano inteiro para chegar outubro, né? Que era a Semana da Criança. Porque a gente ia fazer sempre a semana diferente, né? Então isso foi muito bom, muito marcante. Assim, a aprendizagem foi, né? A gente sentiu que foi muito boa. Então foi muita coisa boa que marcou. Inclusive, quando eu fui fazer faculdade, nossa, gente, que os professores trabalhavam com a gente, ensinando o que a gente vivenciava com os alunos. As práticas experimentais ali, né? Isso. Vamos dizer assim, né? Nossa, mas foi muito gratificante. Ótimo. O tempo que eu trabalhei na zona rural também. Coisa boa. Eu tenho uma lembrança, uma turminha que eu tive lá em Belo Horizonte. Era uma turma grande, de 43 alunos. A primeira turma era grande, né? Eu tinha casado pouco e tinha para Belo Horizonte. Mas era uma turma tão boa que eu engravidei, eu ia fazer o pré-natal do médico do lado, assim, na igreja. Eu deixava os meninos sozinhos, sabe? Ia. Ficava eventual, ficava só assim, lá da porta olhando, deixava eles fazendo atividade, eles ficavam quietinhos. Eu não esqueço essa turma, que turma mais boa. Eu saía, ia lá no doutor Heleno, voltava, estava tudo. Na verdade, é uma turma que marca, né? Essa turminha gente, foi. Né? Tinha um menino, ele chamava, acho que Aldo, parece. Esse menino era doido comigo. Tá? O resto, nossa senhora, ele não faltava de jeito nenhum, e ele era doentinho. Não, isso é muito bom. Nas coisas que a gente guarda mesmo, né? E a senhora, dona Maria? Eu tenho muita coisa para contar. Então vamos contar então. Eu adorava escola. Igual a Geralda Tutor, que você lembra dela, a Maria Terezinha? Eu não sei, eu não tinha hora, assim, marcar o horário de ir para a escola, eu era a primeira. Então, eu ia passar na Terezinha Integrada de me dar na casa da minha mãe, ia me levar para a escola. E outro dia eu já ia para a escola, estava chuva, né? Lá tinha o curral, era assim, escorregado, né? Mas, você lembra, mãe? Eu caí lá, sujei a roupa toda. Ela me levou para dentro, me deu um banho em mim, eu falei, eu não vou sair de escola hoje, eu não vou estar lá em casa com a minha mãe mexendo. Ela me deu para dentro, me deu um banho, tirou a roupa da minha e eu fui. Então, eu era, não sei se eu acho que eu era custosa, se eu era muito obediente. Ativa, né? Meu pai colhia muito amendoim, eu levava um saquinho de amendoim para trocar com a outra, tocar no xerife. Você não pegava escondido, né? Eu era dono de entrar para a dispensa, pegar as coisas escondidas num caixão grande, eu falava caixão, sabe? Uma caixa. Uma caixa. Coisa. Banana, para madurar, deixar lá. Pegava e pulava para a janela, mas porque eu ficava pensando até na minha mãe, eu me xingava. Tudo para ir para a escola. Para levar para a escola. Não, eu levava amendoim que eu ficava com a outra. Pegava para mim. Então tinha esse compartilhar ali. Eu lá não tinha amendoim. Eu te mandava. Eu acho que eu tive uma infância muito boa. Entendi, não. Caixão. Então, pessoal, eu finalizo aqui com vocês, agradeço vocês quatro, né? Esse compartilhar de histórias, esse café muito gostoso. Eu preparei algumas coisas ali, né? Mas gratidão a vocês e espero que a gente possa contribuir com todas as pessoas que possam assistir, né? Esse compartilhar de ideias e de vivências que vocês tiveram. A gente que agradece nessa oportunidade, né? Esse convite. Apesar, né, de estar nessa idade agora, eu nunca pensei de ser entrevistada. Oi, vai ser muito ainda. Achei muito legal. Que bom você ter na casa hoje, Maria. Muito obrigada. Eu não sinto questão de terceira idade. Tá a hora Mas se nenhuma, nós pudéssemos gente. voltar o tempo atrás, Eu vou pensar que vai acontecer. Passava tanto que passei de novo. Então, verdade. Nossa, muito gratificante, né? Porque a gente já passou, né? As dificuldades, mas teve os momentos bons. Sim, também, com né? certeza. Tanto na escola, na família, tudo, né? Sim. O pessoal da comunidade, igual a gente estava conversando, na comunidade, gente, era um respeito que as pessoas tinham pela gente. Para vocês, enquanto professoras, a gente né? trabalhava de tudo, eu trabalhava de enfermeira, eu fiz muita injeção. A senhora fazia injeção dentro da escola. Meu pai fazia nas pessoas. Depois eu mudei daqui, cheguei a trabalhar até no posto de saúde. Mas lá na zona rural eu fazia injeção do pessoal lá.
Vocês confiavam muito na gente. Eu lembro que você trabalhou no posto de saúde. Pois é. Agora nem o remédio a gente não pode dar para os Não meninos. é nada, agora tem que É. ser todo nem Tem que levar o remédio com a receita. Lembrar das coisas que a gente agendava estava lá no com algum passado. menino. Verdade. Podia- Finalizamos então. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.